Olá, sejam bem-vindos a mais um Canoas Podcast. Eu sou a jornalista Simone Dutra e eu estou aqui acompanhada do meu colega Zeca. Boa tarde, Zeca. Boa tarde, tudo bem? Nós vamos falar sobre educação popular nesse episódio, que tem o apoio mais do que especial dos nossos apoiadores, a Água Itati, água mineral da família gaúcha, Zeteg Soluções em TI, do meu amigo Zeca, e FlexCorp, internet de qualidade. Eu quero dar boas-vindas aqui para Maria Eduarda e para o Guilherme, que são do Vamos Educação Popular. Bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Bom, para começar, Vamos Educação Popular, já está dizendo o nome, né? Explique pra gente como é que funcionou esse projeto, quando que foi idealizado, como é que aconteceu? O Vamos, ele foi criado em 2019, ele tinha um outro nome, ele se chamava Acesso, e ele foi a iniciativa de várias pessoas que tinham essa ideia de ajudar alunos da educação pública de baixa renda a entrar no ensino superior. Cada vez está mais difícil, porque está mais competitivo, e os cursos pagos, eles são muito caros. Então, fica cada vez mais difícil para esses alunos se prepararem. E daí o Acesso surgiu, então, nessa ideia, e daí várias pessoas se uniram. Teve a Mara Rosane, o irmão dela, o Rodrigo, e eles puxaram boa parte da família para fazer parte do Acesso. Teve também a iniciativa de diversos trabalhadores, o Edson, que ia vir aqui, ele foi um que apoiou muito no início, e assim foi, em 2019. Só que com a pandemia, o curso ele tentou continuar online, mas não conseguiu prosseguir. E daí teve um período que o curso parou e retornou em 2023, daí sobre essa nova roupagem, porque algumas pessoas saíram, outras ficaram. Infelizmente, a Mara faleceu nesse meio tempo, mas ela foi uma pessoa muito importante para o curso nesse sentido de organização inicial. E o Vamos retornou em 2023 e a gente está ativo desde então. Não sei, Guilherme, qual é a tua função lá? Também depois pode falar, que eu não apresentei vocês, né? Mas são professores de diversas áreas, acredito eu, né? Te apresenta, por favor, pra gente. Eu sou o professor Guilherme Sumariva, eu sou professor de História. A Maria também depois vai falar, ela também é de História, minha chefe. Não é só minha veterana, é minha chefe. Aqui. Ah? Temos hierarquias aqui. Com certeza, ela aqui é a minha chefia. Mas falando sério, assim, eu ingressei no curso, né, como voluntário no ano passado, então eu não estava desde o primeiro momento de construção do curso. Mas para mim tem sido um trabalho excelente, sim, porque além da satisfação de poder estar ajudando, né, do ponto de vista de alunos que normalmente são de baixa renda, vêm da escola pública, né, buscando uma vaga no vestibular, uma vaga na universidade através do vestibular, que é direito deles, né? Pra mim sempre foi um desejo, né? Inclusive tem uma história curiosa, assim, né? A Maria depois vai poder confirmar. Eu encontrei a Maria numa feira de ciências, né? No Premem, a escola estadual lá de Esteio. E aí, na hora que foram anunciar a Maria, disseram, Maria do Vamos, cursinho popular e tal. Daí eu, que legal, assim. Aí eu conversei com ela, diz ela, né? Não sei, que até achou que eu era meio maluco no começo. Eu assim. achei que era golpe, porque ninguém é tão interessado, assim, sabe? Pra ir atrás, assim. Daí foi mais ou menos isso, sabe? Daí a gente foi conversando e tal, e aí nós combinamos, né? Então a gente divide a disciplina de História e, claro, temos vários professores, né? Que participam tanto nas suas disciplinas quanto na questão do apoio técnico, né? Interno, financeiro e tal. E eu venho um pouco justamente desse interesse de poder contribuir de alguma forma, né? Porque também com a questão da pandemia, lá em 2020, eu trabalhava no município de Esteio. E aí eu, junto com outros professores, organizamos de forma online, durante a pandemia de Covid-19, um curso popular também online, só que para alunos de 9º ano do ensino fundamental, para ingresso nas escolas técnicas, como IFSU, IFRS, Liberato. E naquele período ali, né, justamente em razão da pandemia, as escolas técnicas decidiram fazer sorteio, e de fato, né, tinha uma questão da prova, aglomerações e tal, e aí o curso meio que se desmantelou. Então eu sempre tive essa vontade de poder participar, né, de um coletivo, de um grupo de pessoas fazendo isso. Então estamos aí hoje um pouco por causa disso também. E a oportunidade que a Maria e o pessoal do Vamos me deu lá. Quantas pessoas fazem parte de todo o projeto pra gente entender? E outra coisa, já emendo outra pergunta. Para quem está acompanhando a gente aqui, chegou agora e não entendeu nada. Quem pode participar? Tem que pagar alguma coisa? Quantos alunos vocês têm? E quantos docentes até o momento? Nós temos
A gente abre vaga sempre no início do ano. Nós temos vaga para 45 alunos esse ano. A gente tem, eu acho que o quadro de profs, a gente está em reajustes agora início do ano, mas eu acho que está em torno de 15 docentes, mais ou menos. E a gente tem uma coordenação, não é nenhuma questão hierárquica, mas a gente tem esse grupo que ajuda a decidir algumas questões, como o início das aulas, atividades gerais. Então, muitos professores trabalham na coordenação para tomar essas decisões. E daí a gente tem também os profs e esses trabalhadores que financiam o curso. A gente tem pessoas, o curso ele se mantém através da doação de trabalhadores. Porque a gente não cobra absolutamente nada dos nossos alunos, nem R$1. A gente está fazendo agora as entrevistas. E eu brinco, sempre durante a entrevista, digo, gente, vem, pode fazer, porque não é esquema de pirâmide. Vocês não vão ter que entrar e pagar R$1.000 na apostila. Não tem cobrança de lanche. É tudo totalmente gratuito. Então, é muito importante a gente receber doação, né, de pessoas para ajudar a manter, ajuda aos profs, o aluguel. Quando algum aluno precisa, a gente também ajuda em relação ao auxílio passagem. Porque o curso, ele acontece ali no centro de Esteio. Acontece na escola Unipax, a gente aluga uma sala ali dentro. Ele é bem na frente da Praça do Soldado, que é um ponto mais conhecido de Esteio. A gente tem preferência por aquele espaço por ser perto do ponto de ônibus e perto da estação. Só que mesmo assim, por ser muito no centro, alguns alunos, por terem que pegar o ônibus, às vezes precisam dessa ajuda, a gente também oferece. Ano passado, a gente conseguiu também ajudar os alunos a pagarem metade do valor do vestibular para a URGS, né? É um pouco complicada a questão da isenção, é R$180 o valor do vestibular, e muitos não conseguiram isenção. Então, tem a questão dos prazos, né? Mas às vezes ele perde o prazo, às vezes... Sim. Ou às vezes... Preencheu errado. Ou a URGS é bem rigorosa quanto a isso, então alguma documentação não passa. E então a gente ajudou com 50% do valor aqueles que precisavam. E assim a gente segue mantendo o curso durante o ano. Eu teria uma questão mais com respeito à didática, né? Porque a gente tem um currículo, né, do 2º grau, e o aluno estuda aquele currículo, tá? Naquelas horas que ele tem de colégio. Aí ele chega no cursinho, o que eu faço? Eu reforço o que ele já vem, ou eu aplico uma nova didática para ele ampliar esse nível de conhecimento. Como é que funciona essa questão didática assim? Olha, tem uma questão, né? Justamente por ele ser um cursinho popular, através de voluntariado, né? Cada professor, então, vai aplicar a sua metodologia ali a depender, né, das condições objetivas, ele conhecer o contexto, o domínio dele, né? A forma de dar aula, quanto a isso, normal. Tem uma questão que nós estamos passando por algumas transformações curriculares, né, já há algum tempo, algumas reformas de ensino médio, isso e aquilo, e aí os vestibulares, os processos seletivos também mudam o que eles cobram ali, né? Então, a gente costuma dizer, né, pegando o exemplo da disciplina de história mesmo, para o pessoal entender, por exemplo, o Enem cobra uma coisa completamente diferente que a URGS cobra. O Enem, a história é quase um pano de fundo, assim, dificilmente tem uma questão de fato ali, história no sentido, né, muito... E o URGS não, ela tem mais conteudista, então depende um pouco do objetivo que a gente quer colocar, né, para a questão. E quanto a essa questão de ser reforço ou não, eu brinco, né, que às vezes pro aluno que está muito focado na questão do vestibular mesmo, do ponto de vista dele, e era o meu quando eu fiz o cursinho para poder ingressar no ensino superior, se o professor de preferência me dissesse qual era a letra da questão 4, melhor, entendeu? Então, faz parte do professor também, no caso do cursinho especificamente, compreender o que a banca daquele vestibular está perguntando, o que ela costuma perguntar, o que ela quer e como que o aluno deve focar, porque... De novo, né, várias disciplinas, né, a Maria também pode comentar também mais acerca da disciplina de História, mas História do ensino médio, por exemplo, é um currículo gigantesco, sabe? É muito difícil tu dar conta de todo o currículo, seja na sala de aula regular, com os 3 anos regulares, ainda mais num cursinho, às vezes que tu tens 1 ano, 7 meses, 6 meses, né? Então, tu tem que saber como focar e onde falar, sobre o que falar. E ele também tem uma outra característica, por não ser um cursinho...
não sei se comercial é a melhor palavra, mas profissional no sentido dos cursinhos pagos, como a Maria falou, ele tem essa característica de ser popular. Então a gente também quer instigar, sabe, a criticidade, quer que ele aprenda a desenvolver o raciocínio dele. Então a gente sempre tem que mesclar isso de uma forma em que a gente consiga dar foco pro vestibular, que é o objetivo mais imediato, mas ao mesmo tempo contribuir para a formação da cidadania daquele menino, daquela menina, né? Então a gente, sabe, é uma dança, vamos dizer assim, né? Sim. Independe de que seja um curso popular, também não vai deixar de ser provocador, né? Claro, de novos conhecimentos. Claro, né? claro. Não porque seja popular, vou te ajudar aqui, dar uma ajudinha para te passar no vestibular. Exatamente. E depois tu vai. Claro, perfeito. Já desde daí tem que partir uma forma de adquirir conhecimento que seja mais profunda, né? Perfeito. Que nem é o vestibular da URGS, né? Exato. Como nem tu falou, o vestibular da URGS é totalmente diferente do Enem. Isso é verdade, tranquilo. Né? Mas então... Uma coisa que ela me deixou pensando foi quando ele disse, podem fazer, não é? Hoje com tanta coisa que tem acontecendo a nível de golpes, né? E, tu vem fazer o cursinho, mas eu te cobro a apostila aqui, é 160 pila cada apostila, entendeu? Isso também é importante divulgar, né? Que é totalmente grátis, né? Totalmente gratuito. Eles disseram que são 45 alunos, né? Isso assim, porque é o que vocês conseguem atender e tal. Vocês fazem uma entrevista. É para ver se aquele aluno está interessado mesmo? É para não tirar a vaga de outro? Tem esse intuito, Sim. A gente tem um critério que é estudar em escola pública ou escola particular com 100% de bolsa e também a renda do aluno. Na entrevista, o nosso objetivo principal é compreender esse aluno, conhecer, porque uma coisa que a gente sempre comenta, a gente vem comentando nas entrevistas, é que a gente faz a primeira chamada, chama 45 alunos, só que é muito comum, infelizmente, a gente ter uma desistência muito grande no curso. Então, a gente tem uma alta rotatividade. Então, a gente sempre tem a lista dos 45 e a lista do lado da chamada reserva. Então, a gente sempre vai chamando. Mas a gente faz essa entrevista justamente para ver isso, para conhecer o aluno, para entender o perfil. A gente... sempre tem aquele aluno que chega e fala, não, eu sei que eu quero direito, eu quero fazer isso, e é por causa disso, disso e disso. Bom, eu vou ter aquela ficha, que eu vou fazer essas anotações. A gente faz perguntas também como é que ele se organiza na rotina, alguns interesses, porque assim a gente vai montando o perfil e pode ajudar esse aluno no início do ano. Assim como a gente também tem aquele aluno que fala, não sei. Eu tô entre enfermagem ou arquitetura. Que às vezes são cursos nada a ver, sabe? Não tem relação nenhuma. Não são nem mesmo da grande área. Então assim, a gente fala, mas por que tu quer? Uma coisa que é comum a gente ouvir é assim, eu queria fazer muito pedagogia, mas eu acho que eu vou pro direito. Porque tem a questão da profissão e tudo mais. Então, a gente já pega e já sabe, bom, esse aluno aqui, ele falou isso na entrevista, vamos ver como é que ele se adequa durante o ano, como é que ele demonstra interesse. Então, é por isso que a gente faz a entrevista também. É bom para esse momento e para a gente reforçar essas informações. Olha, tu não vai pagar nada. Eu gosto de pensar também, que eu faço questão de botar um medo também, no sentido de vem, aproveita, faz questão, tu não paga nada, pode ficar tranquilo. E vai valer a pena. Um dado que eu sempre gosto de frisar para eles é que ano passado a gente começou com 40 alunos na turma e terminou com 22. Que é uma coisa comum, assim. A gente ficou feliz que aqueles 22 ficaram. E desses 22, a gente conseguiu fazer com que 18 se inscrevessem no vestibular da URGS. Porque tem a questão de horários, de precisar trabalhar, então 18 estavam dispostos. Na primeira chamada, 8 passaram. Em enfermagem, direito, letras, história. Então, foi mais de 40% das pessoas que se inscreveram que passaram. Depois teve a segunda chamada, teve SISU, a gente teve mais aprovação na URGS. Então, a gente sempre coloca essa pressão no sentido de venham, façam, fiquem até o fim, porque vale a pena. Vale muito a pena, sabe? E tem essa característica também da questão do aluno não saber, né? Já vi muito aluno não saber, por exemplo, o que é ProUni, por exemplo. O aluno chega ali e diz, eu sei que eu tenho que fazer o Enem. Mas o Enem, ele não sabe a diferença entre SISU, vestibular da URGS, ProUni, se é bolsa de 100%, 50%, o que é FIES social. Então, um pouco essa característica da cidadania também, que a gente comentou antes, né?
aluno também ter acesso à informação, né? Claro, Porque, veja, a Maria falou essa questão da desistência de alguns alunos. Claro, tem um aluno que perde o interesse, uma coisa, mas também a vida é dura. Tem alunos que saem porque é impossível continuar, por qualquer razão. Ou porque, assim, a gente teve já caso de precisava muito trabalhar, Isso. e daí conseguiu um trabalho, daí teve que ir pro turno da noite no Isso. colégio. Daí Teve não que tem se mais como ir adequar, pro teve que se cursinho. adequar à vida, né? Eu fiz estágio no EJA. Eu fiz estágio de noite, né? Com pessoas que eram de 18 a 70 anos. Isso. Que estavam ali para terminar o segundo grau, entendeu? Né? E aí tem essa questão da compreensão, entende? Do contexto do aluno, né? A gente já teve, por exemplo, alunos... Uma aluna, salvo engano, eu lembro que era enfermeira, salvo engano, né? E aí tinha uma noite na semana que ela não podia ir porque é especificamente o turno dela e tal, né? Eu não lembro exatamente o contexto, mas eu tô comentando isso porque como tem essa questão da responsabilidade do aluno, do curso, ele é financiado, né, com trabalho voluntário, financiado por pessoas que fazem doação, tem que ter uma responsabilidade também, então faz chamada, no sentido de que tem frequência mínima, né? Mas aí nesse caso dessa aluna, por exemplo, como é que eu vou, sabe? Como é que tira a vaga dela, não tira, sendo que, entende? Então todas essas questões, eu não faço parte da coordenação, mas a Maria, né, comenta e o pessoal discute, conversa, né? Ela é feita de uma forma mais coletiva, assim, né? Sem contar que, assim, é bom também fazer essa entrevista, porque agora é início do ano. Então, eles entendem que eles têm um Enem no fim do ano. Mas é fim do ano, é lá dezembro, novembro. Daí vai chegando perto, ou logo no início do curso, quando começa as disciplinas. O professor começa, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso, e é muito conteúdo. E aquilo vai deixando ele nervoso. Daí ele chega lá no fim do ano e ele vê que ele sempre quis fazer, por exemplo, nutrição na URGS. Só que nutrição na URGS é só diurno. E ele é um aluno que não pode parar de trabalhar. Daí ele fica, eu não sabia, como é que eu vou fazer? Daí a gente começa a intervenção do tipo, tu não pode trabalhar ou tu pode segurar 6 meses pra tentar entrar e pegar um estágio lá dentro e... Não consigo. Tá, então vamos ver essas outras opções. Ou consigo, tá, então vamos entrar que a gente vai tentar te ajudar nisso. Então, as entrevistas ajudam nisso também. É orientação mais que nada, né? Isso. Não é só chegar lá e dar aula. Não. Isso. Casado com o que ele falava da questão da cidadania, né? Informação e orientação também. Porque muitos também não têm orientação. A própria base familiar também, às vezes, é fraca e não orienta nesse sentido. Né? E é isso que eu estava falando nesse sentido da diferença entre o curso popular e o curso, digamos, mais profissional, né? No sentido, porque não é que o professor do cursinho pago não está interessado no aluno, ele quer que o aluno estude, nada disso. Eu tive excelentes professores, eu tive a oportunidade, eu estava comentando antes aqui, eu trabalhava numa emissora de TV, que eu não vou mencionar. Muito boa, muito boa experiência. E aí eu pagava o cursinho e tal, no outro período e tal, enfim, trabalhava da tarde para noite e estudava no cursinho de manhã. E eu tive professores excelentes. Só que aquele professor, até pela rotina dele, pela forma como ele não tem nem essa condição de ir lá, vou sentar com o aluno, o que tu acha e tal. Então a coisa do cursinho popular tem essa coisa do acolhimento, que é muito importante, que a Maria comentou, né? Tem a equipe psicossocial, que tenta ajudar também, né? Então vai muito ao encontro do que vocês estão comentando, né? Essa coisa de trazer o garoto, trazer a garota para dentro, para ele se dar conta do direito dele de acesso à universidade, que às vezes nem isso, né? Tem que ir além, né? Claro. Sim, tá lidando com pessoas de baixa renda, né, vulneráveis, então não tem como só chegar lá e dar uma matéria, tem que enxergar a vida dele, né? Ele tem a passagem para ir, ele comer. Isso, né? exatamente. E muitas vezes jovens também, né? Sim, jovens que é também jovem, estão naquela etapa de decisão de vida também, né? Que eu vou escolher para fazer no futuro. Eu tenho, caso, minhas 2 filhas fizeram a URGS, mas elas terminaram o 2º grau e tomaram um ano sabático para decidir estudar, continuar estudando a profissão do estudo, mas para decidir também, né? O que elas iam fazer, né? É difícil, porque ele é jovem, tem 17, 18 anos. Eu não sei o que eu quero fazer da vida, entendeu? Então, uma coisa que a gente comenta, até no início, a gente gosta de conversar. Gente, calma, coração, vocês não precisam, é aquela sensação, e que na real a gente fala, mas quando a gente tava nessa idade, a gente pensava, se eu não entrar, eu vou morrer, eu vou ser a pessoa mais fracassada do mundo, eu nunca vou conseguir, porque olha, todo mundo passando, menos eu. E só que essa pessoa quer ficar com a família, essa pessoa quer poder aproveitar um tempo com o namorado, com a namorada, essa pessoa quer participar do trote do terceirão. E daí fica... Tanto que durante as entrevistas... Eu vou citar muita entrevista, porque eu tô agora no processo e vem muita coisa na cabeça. Mas eu sempre peço, eu disse, caso tu seja chamada ou chamado,
e daí tu tá fazendo e tu vê que tá difícil pra ti, nos chama, fala com a gente, não vira as costas e desiste. Pra gente tentar regular e ver, tá, tu vai precisar parar uma semana, tá, a gente anota aqui, a gente dá um jeito pra não simplesmente desistir, sabe? E aproveitando, que eu lembrei da questão da cidadania, ano passado foi 60 anos do golpe. E a gente conseguiu chamar o Jair Krisch, que foi o criador do movimento dos direitos humanos. Ele é uma figura muito importante, ele já é um senhor de idade, então sempre que a gente pode, a gente chama. E ele deu uma aula super importante sobre isso. Foi dentro do nosso período, só que a gente também tem essa preocupação de formação cidadã durante as aulas, sabe? A gente faz questão de ter isso durante o ano. Sim. Sim. A questão cidadã, formação cidadã é bastante complicada dentro das escolas, né? Porque tem uma linha muito tênue ali, né? Tem gente que olha com certo... Opa, tá falando de golpe de 64, que um discorda, outro não concorda. É uma questão bastante difícil de tratar. Eu, por experiência no estágio também. Eu, com o professor que eu trabalhava, né? Que era meu... Ele era muito experiente, né? Tinha muita experiência, muitos anos de professor, então ele conseguia falar de certos temas, né? Mas é bem difícil. Mas a questão também passa pela informação, né? Informar, né? Dizer, tu vai terminar, tu vai te formar. A maioria é indeciso, não sabe o que vai fazer da vida, mas tem uma certa parcela que já diz, eu quero ser advogado. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas é o mínimo, né? E é natural, é um processo natural ficar em dúvida. Eu comentei aqui de novo, não vou falar o nome da emissora. Eu comecei no jornalismo, fui trabalhar nessa emissora, odiei, e aí eu fui pra história, né? Talvez eu fosse um pouco mais maduro à época, e aí entra um pouco essa coisa da escolha, do contexto, tá? Talvez eu nem tivesse saído do jornalismo, eu embolei as coisas, odiei, porque uma coisa... Eu amo comunicação, mas agora amo ser professor de história. Eu sou há quase 8 anos, vai fechar 8 anos de carreira agora. Ainda jovem, né? Tem gente muito mais experiência. Um pouco jovem, né, Maria? Que eu tô com muito cabelo branco. Meus alunos não perdoam, né? Não seja ele do 6º ano ou do 3º ano, eles não perdoam. Mas aqui tu deixa pra mim, eu trabalhei com TI toda a vida. Olha só, eu fui fazer faculdade com 49 anos, 50. Não, mas então, mas é isso que eu tô dizendo, a questão do percurso da vida da pessoa, né? Então, e aí quando tu pega essa meninada lá, quando eu falo um pouco assim desse processo de construção cidadã, de ele se dar conta também um pouco sobre a vida dele, sabe? Mesmo que seja, por exemplo, um termo, um conceito, né? Porque em história, por exemplo, golpe de 60... A palavra golpe é um conceito, ele tem que entender o que significa golpe. Não é necessariamente sobre uma opinião de viés político. Não é esse o mérito, é porque a palavra golpe significa uma coisa que é diferente de revolução, que é diferente, entendeu? Ele tem que entender, inclusive para na hora da prova ele não errar. Falei muito sobre isso no estágio, quando o professor me passava a bola sobre etimologia, origem das palavras, que tem que saber bem o que significam as palavras, como elas se formam, né? E não tem que ter medo de palavra. Exatamente, né? Não tem que ter medo. Não tem que ter medo de palavrão. Palavrão é uma palavra muito grande. Isso. E se tu trata com respeito, seja o tema que for, sim. Você vai dar uma aula de Idade Média, tem que falar sobre religiosidade. Tem que falar sobre cristianismo, tem que falar sobre Islã. Como é que não vai dar? É impossível dar essa aula sem falar sobre... Tu não precisa, porque A, B, C. Não é esse o ponto. É de compreender os processos históricos. Narrar, né? O que lógico. E veja, nós somos professores de história. Tenho certeza que professores de outras disciplinas, né, também tem os seus, digamos, assuntos ou abordagens mais complexas. Teoria da evolução, volta e meia, tem gente que fala bobagem sobre teoria da evolução. Imagina professor de biologia na sala de aula tendo que dizer que o ser humano não conviveu com o dinossauro. Entendeu? Pô, eu tenho certeza sempre de algum professor de biologia que estiver ouvindo teve que explicar isso em aula, por exemplo. Né? Me diz uma coisa, desse período que você já tem esse cursinho, você já tem alguém cursando faculdade? Será que eu falo? Fala. Não, a gente já tem. Inclusive, a gente está muito feliz porque a gente vai ter uma aluna que vai dar aula no curso. Olha só. Então, a gente fica muito feliz com isso por poder trazer eles para perto, sabe? Então, o curso já tem um bom tempo. Então. Sim, a gente teve... Eu entrei em 2023 como prof e na metade desse ano eu fui convidada a fazer parte da coordenação. Por isso que eu falei que é chefia, ó. Eu falei desde o começo. É bem hierarquia, né? E então a gente já tem desde 2023 essas aprovações.
agora que a gente estava precisando de uma prof de redação, e daí a gente viu que essa aluna entrou em letras, e a gente pensou, bom, por que não? Ela pode entrar, ela pode fazer parte, ela vai fazer parte. Então, a gente já tem esses frutos que a gente está recebendo. Que legal. Sem contar dos alunos, depois a gente tem uma aluna, que ela é muito querida, muito gentil, a Amanda. A gente brinca que ela pode já escolher a música no Fantástico, porque ela passou em 3 cursos. Ela passou em Biomedicina na URGS, em Administração Pública na UERGS, e depois conseguiu Administração Pública na URGS pelo SISU. Olha só. Então, ela é uma que apoia muito curso no sentido de tudo que a gente posta, ela vai lá e compartilha. Ela vai lá e comenta, Então, assim, a gente tem essa coisa direta. Que legal, vai essa gratidão também, né? Que legal, sim. Não, eu queria saber se tinha alguém já fazendo faculdade, já vejo que já tem quase formado, tem né? Vários, não, já tem. Porque, isso aí é muito legal. Para vocês deve ser uma satisfação, né? Dizer, pô, a gente tá aqui ajudando, mas tá dando resultado. Não, e mais do que isso, dependendo da circunstância, é capaz de se cruzarem no Vale, no campus do Vale, lá da URSS, por exemplo, né? A Maria deve volta e meia, pode cruzar com algum aluno, ex-aluno, eu também, né? Volta e meia, quando circulo por lá, é muito gratificante também nesse sentido, né? Sabe, de garantir o acesso, essa que é a questão. Então, era sobre isso que eu ia falar agora. Tipo, vocês têm algum dado, não sei se vocês têm esse número ou não. Claro que dá para a pessoa estudar em casa. Eu tenho amigas, conheço um monte de gente que estudou sozinho, enfim, foi lá e passou, né? Principalmente nas privadas, né? Privadas é mais fácil, né? Mas quanto muda de chance do indivíduo, seja jovem ou adulto, enfim, entrar na universidade que fez um cursinho e o que não fez, quantos % conta para ele poder passar? Tipo... eu acho difícil, assim, ter um cálculo fechado sobre isso, mas eu posso te dizer que aumenta muito, não só pela razão dele estar ali estudando, mas pelo fato, por exemplo, de ele olhar para o lado e ele ver que os colegas ao lado querem e ele se motiva. Só motivação já é um pedaço muito importante. Porque essa guria, vamos pegar um exemplo clássico, né? O estudante trabalhador. Às vezes ele está fazendo 3º ano de manhã, estágio de tarde, cursinho de noite. Então ele tem uma carga horária de 3 turnos, né? Que não é tão comum, ainda mais para uma pessoa muito jovem, né? Lógico, a gente sabe que cada família, cada cidadão tem uma circunstância. Então, essa pessoa precisa muito de motivação. Porque mais do que isso, por exemplo, se ela não lê sobre história, se ela não fizer exercício, se ela não fizer questão... ela não adianta, apenas a aula fechada, às vezes não basta. Ainda mais os cursos super concorridos, sei lá, direito, relações internacionais, né? Tô pensando naqueles que a área de história tem uma influência maior, assim. Precisa dessa coisa da motivação. Então, para além da questão do aluno ou da aluna ficar mais instrumentalizado, preparado na prática para a prova, essa motivação é muito importante. Então, eu sinceramente não sei te falar em porcentagem, talvez seja interessante fazer um levantamento com os dados que o Vamos tem, né? A Maria já deu um dado, a quantidade de alunos aprovados, é que tem 2 pontos aí, né? Um que daí tem que fazer o levantamento em si e o outro o acompanhamento. Porque acontece o seguinte, o SISU, às vezes, dependendo da universidade ou do Instituto Federal, às vezes a gente não fala muito, né? Mas o Instituto Federal, tanto o IFRS quanto o IFSU, que são os 2 próximos aqui, cursos de graduação excelentes. O IFSU Sapucaia, por exemplo, Engenharia Mecânica, TI, né? O IFRS ali, licenciado em Canoas, aqui em Canoas. É isso. Ali, curso de licenciatura, de coisas de relacionamento informática, coisas incríveis, sabe? Às vezes a gente não fala muito, mas é importante porque o SISU também dá esse acesso. Tem vez que tá na 12ª chamada, é aquela menina que não passou, tá sendo chamada na 12ª, sabe? E tá entrando. Então, tem essa questão para consolidar o dado, ele demora, entende? Porque tu tem que fazer tu tem o imediato da primeira chamada, tantos por cento, 40%, na primeira chamada, 40% aprovados. Aí tu tem que fazer o acompanhamento. Aí tem, por exemplo, o garoto que fez o cursinho, queria fazer, era uma rotina de trabalhador, por exemplo, ele trabalha em Novo Hamburgo, né, tô pensando lá, né, eu esqueci o nome do garoto agora lá, mas tu tinha comentado um pouco antes ali, ele trabalha em Novo Hamburgo, ele não tem como ir pra URGS, então ele precisa, né, um sustento dele, mas ele consegue um ProUni lá na Unicinos, ou lá na Fevale, e aí ele conseguiu isso lá na 4ª chamada, entendeu? Sim. Então esse acompanhamento demora também, mas eu posso te dizer assim, te garantir,
O cursinho, ele tem esse aspecto de exercício de cidadania, de instrumentalização, mas também essa coisa da motivação. Ele olhar e dizer só, não, eu tenho direito, eu vou conseguir. Porque a gente ouve, eu perguntei porque a gente ouve bastante falar, né? O fulano passou, mas também fez cursinho, né? Então, claro, as pessoas que têm baixa renda não têm dinheiro para fazer o cursinho. E é por isso que vocês estão aqui contando desse curso, que parece é bom demais para ser verdade, né? Parece golpe, você quer um golpe. Não é golpe, não, né? Mas é isso que eu queria chegar, né? Tudo que é popular e gratuito tem suas formas de financiamento, né? Isso. Por exemplo, a colaboração dos professores é uma forma de financiamento. Sim. Mas vocês também têm outras formas de colaboração, não? A Maria... Tipo, físico, material... A gente tem os profs, né, que colaboram. A gente sempre dá uma ajuda de custo em questão de deslocamento para auxiliar aquele professor. Então, todos os profs são voluntários, a coordenação também. A gente tem outras pessoas que doam lanches para o curso. A gente sempre brinca que quem vai na sexta é muito sortudo, porque sempre tem banana e mamão. A gente recebe de uma fruteira. Mas isso aí é de pessoas físicas, empresariado local? Qualquer um. Algum parceiro que se aproxima ali? Qualquer um, quem quiser ajudar, pode ajudar. Isso é importante. E a gente também pede... a questão financeira também é a mesma questão. Quem quiser pode ajudar. A gente tem 2 formas de auxílio financeiro, que é o Adote um Aluno, que é um comprometimento de R$100 por mês, a gente faz ali a média de quanto cada aluno gasta para ajudar. Então, tem esse o Adote um Aluno. Ou, se tu não pode te comprometer com R$100 por mês até o fim do ano, a gente pede uma doação espontânea. Então, eu sempre apareço nos stories falando, se tu quer doar R$1.000, pode doar. Se tu quer doar R$10, pode doar. Ela é nossa chefe, ela é minha chefe e também a garota propaganda do cursinho. A guria é muito tarefa. Não, eu me senti esses dias na entrevista também, que eu fui me apresentar. Oi, meu nome é Maria, eu sou prof de História. Eu sei, eu te vi no Instagram. Isso Não. aí, te vi no Instagram é prova que eu sou famosa, sim, eu sou famosa. Estamos expostos hoje em dia, totalmente. Mas assim, estamos conversando aqui, né, sobre o curso e tal. Ele tem uma sede em Esteio. Não sou de Esteio, quero participar, também posso? Também pode. E, infelizmente, a gente já fechou as entrevistas, a gente já fechou as inscrições. As inscrições começaram no dia 15 de janeiro e foram até 5 de março. Porque a gente sempre quer começar o mais cedo possível, para dar tempo de falar tudo. Só que a gente sempre espera as escolas iniciarem, para a gente ir presencialmente. A gente foi nas escolas estaduais de Esteio, para fazer a propaganda nos terceirão, nas turmas de terceiro ano. E daí a gente tem que começar depois o processo da entrevista. Daí a gente tem que se juntar para decidir quem que vai entrar, que é um processo demorado. Se a gente pudesse, a gente abria 100 vagas dentro da turma, mas não tem como. E daí só depois a gente posta o resultado. Então, no caso, esse ano, as entrevistas vão até o dia 19 de março, que é a quarta que vem. Dia 22, a gente vai se reunir, quem participou das entrevistas, para fazer a decisão e montar tanto a primeira lista quanto as outras, né? A gente já deixa tudo pronto. E daí, no dia 24, sai o resultado. E dia 26 de março começam as aulas. Mas a gente sempre deixa aberto para pessoas de outros locais que quiserem se inscrever e irem. A gente geralmente tem mais alunos, a maioria de Esteio, mas tem de Sapucaia e às vezes de Canoas. Mas a maioria de Esteio. Tem essa questão do deslocamento, né? Por exemplo, porque como a própria Maria comentou, né? O curso, os coordenadores, a equipe vai até as escolas convidar, um pouco nessa lógica do acesso à informação também, né? Então, às vezes é complicado, imagina aí, lá de Esteio para uma escola em Canoas, de novo, não é que não pode, né? É que como ele é totalmente voluntário nesse aspecto, né? É o passo que o curso consegue dar, um pouco também, Mas, inclusive, vai ser novidade para ti isso. Olha! A gente teve ontem duas meninas que foram fazer entrevista, que são de Portão. Olha então, só. Chegou até lá, já. Isso Olha a gente só. já fica Já feliz pensou? e animado, sabe? A gente queria muito poder expandir. Sempre perguntam se a gente tem plataforma online. Isso a gente não tem, o curso é totalmente presencial. Mas a gente fica muito feliz quando chega alguém de mais longe, começa a expandir, sabe? né? E também tem a procura, né? De pessoas que querem realmente avançar nos seus estudos, né? Quem quiser colaborar também, estiver assistindo a gente aqui, está acompanhando o podcast, enfim, quiser contribuir com vocês, também pode entrar em contato e dizer, olha, eu quero
sei lá, doar tanto de dinheiro? Sim. Vocês estão abertos para... Sim, muito aberto. Super, né? Sim, por boa. favor. Foi meio tosca a minha pergunta. Não, foi excelente. Até Não é tosco, é prosaico. Não, mas deu a chance que acho que a Maria queria, né, Que a Maria? chance é, por favor. É aqui, né? Tá aqui, tá Isso, focando essa em aqui mim. é a tua câmera. Por favor, doe pro curso, é o nosso CNPJ. Se vocês entrarem lá no nosso Instagram, que é Vamos Educação Popular, tá no fixado um QR Code e o nosso chave Pix, que é o nosso CNPJ. Por favor, doe qualquer valor. 10 mil reais pode doar, 10 reais pode doar. A gente aceita todo e qualquer valor para manter o curso. E dá para adotar um aluno também, dá para adotar um aluno. Gente, baratinho, né? Para quem tem condições, 100 reais para manter um aluno ali, pode... Porque às vezes eu não sei, né, quem tá nos ouvindo e o pessoal aqui que tá conversando, às vezes a gente se sente tão impotente com a vida para certas coisas, certas transformações que a gente quer ver às vezes, mas uma pequena ação às vezes já muda pra caramba. Tá gente. tão perto, né? Tá tão próximo ali de poder A Maria comentou, por exemplo, né, no lanche de sexta-feira, uma fruteira local, é um empresário local que tá ajudando. Nossa, eu me comprometo, sexta-feira eu dou... Isso que eu me referia, entendeu? Entende? Quando Sim. existe essa parceria assim, Então sabe? você, meu amigo que tá nos assistindo aí, se quiser, ajuda a gente lá. O pessoal vai sabe, receber com muita alegria a Sim. tua ajuda. Vamos Educação Popular. Ah, que legal, Sim. cara. De verdade. Que legal Muito ver. interessante Parabéns o projeto. Bah. pelo projeto, assim, por vocês doarem o conhecimento de vocês, o tempo de vocês. Eu acredito que, claro, volta para vocês têm uma satisfação com isso. Né? Eu estava lendo mais ou menos ali o portfólio de vocês. 8 estudantes passaram na URGS. Na isso? primeira chamada, isso. Na primeira Via chamada. vestibular, né? Tem Cara, mais via SISU vestibular. Não é e coisa, fácil, né? gente. Não é fácil passar na URGS. Não é fácil. Não. Não é fácil. E tem essa questão, né? Claro, o curso dá um suporte, mas tem o esforço do aluno também, né? E não dá pra... Sim, claro. Entende? Sim. Claro. No sentido... Aí, assim, depende do estímulo que ele tem ali, né? Claro, mas eu digo assim, ó, o ambiente, ele é fundamental pro aluno se dar conta de que ele é capaz, entendeu? Também tem isso. Ele é jogado ali, já tá no Lógico, jogo, ele já tá no... Lógico. Muitas vezes tu vai estar se formando, tu tá na escola, tu só quer que termine aquela... Tu não tá ainda Aham. preparado psicologicamente pro vestibular. E quando tu entra no cursinho, pronto, começou o game, né? Tu já tá no jogo, É tu isso tá aí. ali, né? Começou. Só o fato de tu olhar pro lado, tu saber que a garota sentada do lado aqui quer fazer história, ou do lado quer fazer direito, ali na frente que tá sentado ali tá pensando em fazer relações internacionais, atrás de mim o garoto quer fazer pedagogia. Eu penso assim, pô, todo mundo tá pensando, todo mundo tá querendo, todo mundo pode conseguir, por que eu não? Então, Exatamente. entende? Essa coisa do ambiente, do clima, assim, ajuda demais, sabe? Não, então, e a gente sempre faz questão de mostrar os resultados, porque parece muito longe. Quando o ano começa... Eu tenho pavor de fazer a prova do vestibular, os meus alunos sabem, eu sempre falo, não fiquem frustrados, porque é uma prova de resistência também. Gente, fazer 90 questões em um dia, mais uma redação, no outro fim de semana mais 90 questões... Do Enem, né? O Enem, assim... Isso é o Enem. É muito Eu puxado. fiz o Enem, sim, é assim. E nervoso Sábado e ainda, domingo, e nervoso sábado e Muito domingo. nervoso. A pessoa teve na entrevista uma que falou que fez ano passado pra treinar e ela vomitou no meio da prova. Meu Deus. Uau. E daí ficou nervosa e derrubou a garrafa em cima do cartão resposta. Meu Nossa, Deus não do céu. podia fazer Então, mais nada, assim, né? acabou. Mas ainda bem que ela só foi por experiência, assim, só pra ver Assim, como é que ia ser. Até por isso que a gente tem essa equipe multidisciplinar. Tem uma fonoaudióloga que trabalhou muitos anos no município de Esteio, dentro das escolas. Então, ela tem essa experiência educacional, de coordenação e orientação. A gente tem 2 meninas do serviço social da URGS e uma psicóloga. E, além disso, a gente também fechou uma parceria com a NUPOP, que é o Núcleo de Orientação Profissional da UBRA, com estudantes de psicologia que vão começar a ir lá no curso para dar essa ideia de orientação vocacional. Mas, ano passado, a gente teve a psicóloga Maria Luísa, que foi para falar sobre ansiedade. Então, falou Legal. qual que é a diferença da ansiedade, que é o problema, ansiedade, e o sentimento. E daí, no fim da aula, ela terminou com técnicas de respiração. Que Olha foi só. muito legal, porque é muito importante para a prova. Estavam os alunos de vocês lá no... Não, tava nós lá, né, já fazendo. É complicado, o Enem é complicado. Eu tive uma dificuldade dupla, eu nunca estudei no Brasil. Eu só fui albatizado no Uruguai. E vim da Enem, aos 49 anos, eu decidi fazer o Enem aqui para entrar na faculdade. E Então, nós tivemos alunos estrangeiros também, né? me compliquei assim, consegui material para estudar e coisa assim, foi bem complicado mesmo. Sim. Porque é totalmente diferente. É uma educação bastante competitiva, que foi o que eu notei, né? É preparado para
Competição. competitivo que eu digo é de conquistar aquele lugar, né? Seja a base de concurso, seja a base de vestibular, seja, entendeu? E tem uma coisa também, né? Porque eu queria aproveitar isso que tu comentou, que às vezes o aluno não passa e ele se sente muito mal. Lógico, né? Ali no dia e tem tal. A pressão da família também, tem às a vezes, pressão... a expectativa, né? Exatamente. A questão da expectativa, da pressão que ele coloca em si mesmo, da família, do grupo. Essa coisa tem um lado bom, né? Tu olhar pro lado todo mundo querer, mas tem um lado ruim do possível erro, né? Só que um monte de coisa pode acontecer. Eu brinco com o pessoal assim, ó. Tu pode ter um erro de performance no dia, por exemplo. Tu sabe, tu aprendeu, tu estudou, mas chegou no dia, cara, ficou ansioso, sabe? Pode acontecer. Isso não é uma sentença da tua vida, no sentido de que eu não passei, nossa, sou um inútil, entendeu? Também, e por isso que eu falo essa questão da construção da cidadania também, dele se entender no seu lugar do mundo, né? Mas de dizer, bom, eu tenho acesso, errei agora, posso tentar de novo. Claro. E embora, né, a gente esteja fazendo esse trabalho aqui muito forte, né, de colocar o máximo possível de alunos de escola pública e baixa renda dentro das universidades, seja públicas ou privadas, através dos programas de acesso, não é só isso que vai modificar a tua vida, sabe? Eu acho que tu ter, assim, o mínimo de controle não é a palavra, mas assim, sabe, de construir justamente a cidadania, de poder interagir com o mundo da melhor forma possível, né, de forma crítica e tal. Acho que nesse sentido, assim, que o cursinho tem um diferencial. Claro. Esse cursinho também tem esse diferencial nesse... Quantas conversas boas a gente teve, né, com alunos. Às vezes, aquela coisa que pode parecer completamente boba, mas sabe, do intervalo, uma aluna ir lá e conversar contigo no intervalo, entre um período e outro e tal, te fazer uma pergunta. A Maria, então, que é super popular, super carismática, o pessoal... gente, famosa. Vou te dizer, eu sou dupla dela, né? Eu não sei como é que os alunos aguentam a minha aula tendo a dela. Entendeu? Porque tem a coisa comparativa aí. Comparativo é complicado. É muito carismática e tal, então os alunos sempre querem falar, quero falar com a Maria. E a minha aula de História do Brasil não tem igual. A melhor que monstra, tem. Gente, ó. Monstro de verdade. Entendeu? Mas eu digo, sabe, eu acho que vai para além da questão do performance na prova, entrar na universidade. É porque o cursinho ele já tem essa característica, né? Na escola, as pessoas estão ali, só quer terminar, se formar para ir trabalhar, para ter e o cursinho não. Quem tá ali quer fazer o vestibular. Todo mundo tem o mesmo propósito, né? Isso mesmo. E eu sinto que sempre vai ter essa abertura para pensar enquanto cidadão, enquanto agente, por causa que tem a redação. A gente até estava falando sobre assuntos da redação, porque enquanto a prova ela vai ser toda engessada, tu precisa saber desses conteúdos, a redação, ela te abre um pouco de espaço de criatividade, sabe? Principalmente a redação da URGS, que os temas da redação da URGS são geralmente coisas muito abertas, sabe? O ano que eu fiz o vestibular, a pergunta era se a música brasileira está piorando ou não. Era uma coisa muito, muito aberta, assim, mas te faz refletir sobre muita coisa. Então, assim, tu pode querer entrar no cursinho e só querer aprender conteúdo. Só que na hora das aulas de redação, o professor vai te trazer um texto que vai falar sobre diversos assuntos. Diversas questões sociais podem passar. O trabalho infantil... Ano passado foi sobre herança africana, um tema muito legal na redação do Enem. Então, tu vai ter que te colocar como cidadão para pensar sobre todas essas coisas. Seja violência doméstica, doença mental, que foi um ano na redação também. Então, tu tem que te colocar como agente em determinado momento. E quando não, as próprias disciplinas às vezes contribuem, né? No sentido assim que se tanto o professor está atento quanto os alunos, né? Na URGS, a última redação foi sobre as enchentes, né? Criar espaços de memória sobre a enchente, sim ou não, como criar e tal. E aí, se o aluno talvez estivesse muito alheio à situação, sabe? Talvez ele não estivesse tão preparado. Aquele aluno que é mais ativo, que discute, que comenta. De novo, não é sobre estar certo ou errado, é no sentido de como que ele vai elaborar. Sim. Da interação, como né? Como é que ele está se desenvolvendo. No mundo, e como ele está se desenvolvendo intelectualmente. Uma simples decoreba, né? Chega aqui. Perfeito, né? Antigamente era, talvez. Uma decoreba, chegava lá. Não, hoje não, tu tem que
pensar e estar por dentro dos assuntos, né? Perfeito, é isso da aí. atualidade. Então, Inclusive, demos uma aula de patrimônio no início isso. do ano. A gente acertou sem querer, a gente meio que acertou. Para pensar sobre o patrimônio material, e daí questionar o que é patrimônio, o que é considerado, espaço de memória. E dá para fazer isso, a gente fez, deu certo. Eles gostaram bastante. Tu entende? Porque é algo que, de fato, não tá, assim, explícito no currículo de história. Então... E não vai ser uma questão da prova, não vai, Sim, exatamente. Não vai ser uma questão da prova. Mas ela dialogava com conteúdos e a gente também aí, né, brincamos com sorte, mas na verdade, de novo, era essa questão de elaborar sobre o exercício da cidadania, né? Caiu no vestibular justamente o assunto sobre isso. Tivemos alguns alunos que falaram, na hora, lembrei tal coisa, assim, né? Então foi muito interessante. Esse feedback deve ser bem legal também pra vocês. A experiência Eles ficam lembrando de vocês, provavelmente, no meio da prova ali, né? E essa força deve ajudar. Eu fiz a minha prova, porque eu professor de história, né, na matemática, enfim. Eu fiz a prova de matemática quando eu fiz o vestibular com a voz do meu professor de matemática na cabeça. Não era eu fazendo as contas, era a voz do meu professor de matemática na época lá. Desculpa, eu não lembro nem o nome. Mas assim, a tua voz tá imortalizada na minha cabeça, sabe? Então tem isso também, Mas né? Isso é muito legal. Vocês são muito importantes na vida desses jovens aí, né? Eu queria parabenizar vocês porque o maior patrimônio que a gente tem é nosso tempo. Tá? E vocês doarem parte do tempo de vocês para ajudar essas pessoas, né, que precisam, é uma coisa assim fascinante, né? Para mim Verdade. Obrigado. Uma coisa... E muita gente, né? É feito a muitas mãos, né, Maria? Também, Sim, porque eu passei, como eu falei, pelo meu estágio, eu passei pelo EJA, né? E tu vê um monte de realidades ali que é impressionante. Assim, é um mundo à parte totalmente. Né? Se você soubesse que essa garota trabalha, gente, eu digo pra ela, Maria do céu, trabalha pra caramba. Nos bastidores, vamos dizer assim, você trabalha pra caramba, né? Daí Sim. É que por enquanto, eu sempre falo, por enquanto eu tô fazendo o meu curso e eu tenho estágio. Então, eu posso conciliar mais tempo e é bom porque a gente é retribuído. É tanta aquela coisa, sabe? Que, parece clichê e bobajada, mas... é tão bom no fim do ano, quando ele chega e fala, Sora, passei! Ou Sora, consegui! Meu Deus do céu, não tem preço, a sabe? Gente pode, Então, assim, a gente enlouquece durante o ano, mas é tão gostoso, vale tão a pena, que sabe? Legal, que legal. Bom, parabéns mais uma vez, né? Obrigada por terem vindo aqui. Mais uma vez, doar o tempo de vocês também para divulgar o curso que vocês dão gratuitamente para as pessoas. Vou seguir lá no Instagram. Vamos Educação Popular. Isso. E tu que está nos assistindo, chegou até aqui, aproveita, se inscreve no canal se não está inscrito ainda e segue essa galera aí, massa pra caramba, que tem esse trabalho incrível, que parece mentira de tão bom que é. Não é golpe. Não é golpe. Né? Do Vamos Educação Popular. Querem falar mais alguma coisa no final? Antes da gente se despedir? Não, só agradecer mesmo. Agradecer essa oportunidade de estar aqui. A gente está muito feliz, ficou muito feliz quando conseguiu. Obrigada também por darem o tempo de vocês para esse momento. Exatamente, né? E seja apoiador do curso, na medida do possível. Isso é importante também. Meu amigo, minha amiga, sobrou 10 pila naquele mês, manda os 10, vai ajudar, de verdade. Assim, apoiar também uma função social. Exatamente. O pessoal presta contas também, né? Tem toda essa questão, assim, bem tranquilo. Fiquem à vontade também para dúvidas, né? Acho bem interessante. Muito legal. Então tá, esse foi mais um Canoas Podcast, que teve o apoio da Água Itati, Água Mineral da Família Gaúcha, Zetec, Soluções em TI, Flexcorp, internet de qualidade. Tchau!